Março, mês da mulher, mês do meu aniversário e mês de leituras maravilhosas. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho-vos falar das leituras que eu fiz no mês de março. No mês de março eu li 12 livros. 6 livros em papel, ouvi 6 audiobooks. No total eu li 4.633 páginas. Foram leituras de 4 e 5 estrelas e as leituras de 5 estrelas estão em maioria. Participei maioritariamente em 2 grandes projetos que eu tenho, o Março Leituras no Feminino e o Mais Não Ficção. O primeiro livrinho de 4 estrelas que eu tenho aqui para vos mostrar é Northanger Abbey, de Jane Austen, a Abadia de Northanger. Não é um livro poderoso como a sensibilidade e bom senso ao orgulho e preconceito, mas é muito melhor do que o Mansfield Park e por isso eu tinha que lhe dar 4 estrelas. Temos aqui a história da Catherine e temos aqui os amores e desamores que já são habituais nos livros da Jane Austen e depois temos aqui uma abadia e esta abadia tem assim um certo mistério e acaba por trazer aqui qualquer coisa de diferente à história. Eu gostei da história, gostei da protagonista. Não gostei tanto como a Emma, mas gostei da protagonista. É verdade que a Emma é aquela pessoa também que não é muito consensual, mas eu até gostei desta Catherine e gostei desta história de amor e gostei do fim, apesar dos finais da Jane Austen serem sempre muito apressados e essa parte chateia-me imenso e às vezes a maneira como ela explica os finais, não sei, não gosto muito dos finais da Jane Austen, mas até gostei do livro no geral e é um livro pequenino, lê-se bem, portanto foi uma leitura até relativamente rápida e por isso levou as suas 4 estrelinhas. Em seguida ouvi um audiobook chamado American Dirt, em português Terra Americana, e conta-nos a história da Lídia e do seu filho Luca. Eles vivem no México, em Acapulco, e estão numa festa de aniversário e entram homens armados de um cartel de droga e matam as pessoas todas, menos a Lídia e o seu filho, que conseguem fugir. E depois temos aqui a história toda da sua fuga através do México com os migrantes que querem atravessar para os Estados Unidos. A história tinha tudo para ser muito interessante e para eu adorar, mas confesso que houve ali partes no meio em que eu achei que aquilo era um bocado repetitivo, que era um bocado enfadonho, que eles já estavam há imenso tempo no caminho para os Estados Unidos. É verdade que eles têm que atravessar muitos quilómetros, tiveram que atravessar o México inteiro, foram muitos quilómetros. Eu depois até fui ver no mapa e realmente acontecem muitas situações em grandes travessias como esta, mas confesso que algumas das situações foram um bocadinho aborrecidas. Conhecemos também depois por aqui no caminho outros migrantes e claro, e vamos ver tudo aquilo que se vai passando, não é? As situações que eles passam, as peripécias, as aventuras que vão acontecendo ao longo desta travessia do México e desta fuga que ela tem que fazer para que não a apanhem, não é? E também não a matem a ela e ao filho, já que mataram a família inteira. Depois vai-se a perceber também porquê. Gostei dessa parte, mas também às vezes acho que, não sei se isto não é demasiado clichê, nós acharmos também que no México toda a gente está relacionada com cartéis de droga e que toda a gente, não sei, pode ser má nesse aspecto. Confesso que houve aí partes que não me agradaram assim tanto para lhe dar as 5 estrelas, mas acabou por ser um audiobook, eu gostei de o ouvir e por isso dei-lhe 4 estrelas. O seguinte audiobook foi The Pool of the Stars, a Dança das Estrelas. Eu já falei deste audiobook quando fiz o vlog de leitura que posso deixar por aí. Conta a história de uma enfermeira, 3 dias numa enfermaria de grávidas, em que aparece a gripe espanhola. Temos aqui situações muito parecidas com a pandemia que nós estamos a viver agora. Dei-lhe 4 estrelas porque há aqui partes que são demasiado visuais e que eu não gostei muito. Há também por aqui uma parte amorosa que também não me convenceu por aí além, porque parece que apareceu assim do nada e de nada desapareceu. Portanto, houve aqui algumas coisas que não me agradaram muito, mas no geral sim, a história é muito parecida com aquela que nós estamos a viver agora e se calhar por isso podemos nos identificar mais e gostar mais, por isso é que eu também acabei por lhe dar as 4 estrelas. Para terminar, os livros de 4 estrelas, sim, dos 12 livros, só 4 livros é que tiveram 4 estrelas. Ouvi um audiobook, Our Little Cruelties. Ouvi este audiobook porque ouvi a Dora falar dele num vídeo que ela fez, então tive curiosidade, também era de uma autora e fui ouvir este audiobook. Então isto fala da história de 3 irmãos ao longo dos anos. O livro até começa com o funeral de um deles e nós não sabemos quem é que morreu, só no final do livro é que nós vamos descobrir qual dos irmãos é que morreu, em que circunstâncias é que morreu e qual o papel dos outros irmãos também aqui na morte do irmão que faleceu. Portanto, é muito curioso vermos a vida ao longo dos anos dos 3 irmãos, portanto é contada a perspectiva dos 3 ao longo do tempo. Eu gostei dessa parte, confesso que também o audiobook podia ser mais pequeno, a história podia ser mais pequena, que houve ali certos pormenores também que não me trouxeram assim nada de novo à história.
Gostei deste mistério até ao final, mas cá está, como houve aqui alguns pormenores que se calhar eu achei que não traziam assim nada de novo à história, por isso é que eu também só lhe dou as 4 estrelas. Começamos com os livros de 5 estrelas. O primeiro livro de 5 estrelas é este livro maravilhoso de Maria Judite Carvalho, o segundo volume dos seus contos. Eu gostei muito, são histórias muito trágicas, gostei mais de umas do que de outras, mas no geral eu tinha que lhe dar 5 estrelas. Gosto imenso da escrita de Maria Judite Carvalho, gosto imenso destas histórias que são muito melancólicas, muito tristes. Os finais às vezes são muito dramáticos, mas eu gosto desta tragédia toda cá aqui nos seus contos e gosto muito da escrita desta autora. Já estou à espera do terceiro volume, que já comprei, porque quero ler os volumes todos da Maria Judite Carvalho e quero que eles me continuem a maravilhar como maravilhou o primeiro e como maravilhou este segundo. Portanto, se gostam de contos, é uma boa aposta, e se gostam deste tipo também de histórias assim melancólicas, trágicas, dramáticas, é uma boa aposta vocês lerem aqui os contos da Maria Judite de Carvalho. Em seguida ouvi um audiobook, La Casa del Espírito. Já tinha visto o filme há muitos anos e agora ouvi o audiobook. Eu tinha pensado ler o livro, mas depois resolvi ouvir o audiobook. O audiobook ainda por cima foi com sotaque da América Latina, portanto foi excelente. Esta história é uma história familiar, uma história ao longo dos anos, a história da família do Esteban Trueba no Chile, com o Chile como pano de fundo, a história também do Chile como pano de fundo desta história familiar. Eu gostei muito, muito, muito. Esta história levou-me um bocado para os 100 anos de solidão, fez-me recordar os 100 anos de solidão do Gabriel García Márquez, porque tem realismo mágico, porque conta a história de uma família ao longo dos anos, portanto fez-me levar para os 100 anos de solidão, e agora fiquei com vontade de rever o filme da Casa dos Espíritos e também de reler estes 100 anos de soledad do Gabriel García Márquez, porque foi um livro que eu gostei mesmo muito, muito, muito. Também gostei deste, eu acho que é um bocadinho inferior ao outro, também foi escrito depois, pode ter tido o outro como influência, não é para mim tão bom como o outro, mas continua a ser um livro de 5 estrelas. Em seguida ouvi outro audiobook, Invisible Women. Ouvi este audiobook porque tinha ouvido a Bárbara Delicada como elefante a falar dele. É um audiobook de não ficção, é narrado pela própria escritora, por Caroline Criado Perez, acho que é assim que ela se chama. É ela própria que narra o seu audiobook e conta-nos os problemas todos que as mulheres enfrentam no dia-a-dia. Todas as coisas que não estão preparadas para as mulheres, o papel que a mulher tem no mundo, não é? Onde é que se situa a mulher neste mundo, que ainda estamos tão atrás, ainda temos tanto para conquistar, não é? Já conquistámos tanto, mas ainda temos tanto para conquistar e por isso somos mulheres, não é? Invisíveis, estamos neste mundo quase como invisíveis, as coisas não são feitas para nós, são feitas a pensar nos homens. É um audiobook que nos dá muito que pensar. Houve aqui partes muito interessantes, como por exemplo as partes da linguagem, não é? Como é que nós encaramos a linguagem. Normalmente a linguagem, por exemplo, quando nós pensamos nos plurais, os plurais em português, os plurais são masculinos, não é? Por exemplo, é o português, a portuguesa, os portugueses. E porquê os portugueses? Não é? Porque, e depois ela explicava, por exemplo, se estão professoras e aparece um professor, já acaba por ser os professores, porque está um professor junto com as professoras. Era um exemplo que ela dava até da língua espanhola. E é muito curioso essa parte da linguagem, eu gostei muito por estar relacionada com a minha área. Ela também fala, por exemplo, que às vezes as fardas não estão adaptadas aos militares. Eu fui militar e sei perfeitamente que as fardas não estão adaptadas. Havia camaradas de armas, não é? Que mandavam apertar os dolmans da farda porque aquilo era super largo, a pessoa ficava super desconfortável naquelas fardas porque nada das fardas está adaptada à realidade feminina. Eu quando fiz a recruta, as casas de banho também não estavam adaptadas a mulheres. Por isso ainda há assim muita coisa para fazer, ainda temos muito caminho para andar e isto é um livro que nos leva a pensar e que nos leva a pensar o que é que ainda temos que fazer para conquistar, não é? Nós mulheres, para conquistarmos um lugar de igualdade com os homens, não digo de superioridade, mas de igualdade com os homens. Em seguida, li o livrinho Misery, não me vou alongar muito, existe já um vídeo de opinião deste livro e também do filme aqui no canal, portanto não me vou alongar, só vos posso dizer que adoro esta Annie Wilkes e adoro este livro e adoro este papel desta máquina de escrever. Em seguida li o livro Coisas de Loucos, não me vou alongar muito sobre este livro, também já existe um bocadinho de opinião sobre o livro no vlog de leitura que eu fiz. É um livro sobre o manicômio Miguel Lombarda, sobre histórias de pessoas que estiveram internadas neste manicômio, sobre os seus pertences que ficaram por lá esquecidos e a partir daí a jornalista Catarina Gomes fez uma pesquisa e foi descobrir a vida que estas pessoas tiveram antes, durante e depois de terem estado internadas neste manicômio. Eu gostei muito, 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 é um livro de não ficção, mas é um livro muito, muito interessante e para quem gosta de temas de saúde mental é muito interessante saber como era a saúde mental no século XX.
Depois ouvi um audiobook que chama-se First Platoon e tem duas partes que parece que em nada se relacionam. Tem uma parte relacionada com o pelotão na guerra do Afeganistão e tem uma parte relacionada com os dados biométricos e com a biometria. Fala aqui também no panóptico. Eu pensei assim, oh meu Deus, o panóptico agora persegue-me, estava em coisas de loucos e agora aparece também aqui falar no panóptico e para que é que serviu o panóptico, não é? Que era assim em efeito circular e depois tinha uma torre onde estava o guarda via os presos não viam o guarda, portanto a maneira de controlar as pessoas. E os dados biométricos também, será que controlam as pessoas? Será que é para a segurança das pessoas? Portanto fala-nos também nas impressões digitais, fala-nos em vários dados biométricos como o ADN, portanto é muito interessante e depois ver como é que isto tudo se vai ligar e como é que estes dados biométricos tiveram importância na guerra do Afeganistão e tiveram importância para alguns dos militares deste primeiro pelotão, deste First Platoon, que esteve no Afeganistão. Eu, como gosto muito de temas de guerra e de não-ficção, né, de livros de não-ficção sobre guerra, gostei muito de ouvir falar sobre esta parte da guerra do Afeganistão e também gostei muito de conhecer um bocadinho mais destes dados biométricos, né, destes panópticos que existem. Gostei muito de ver que este panóptico agora parece que me persegue e que aparece assim na minha vida e que me fascina, que é em termos de construção me fascina e aqui neste caso depois enquanto panóptico virtual, não é? De como é que estes dados biométricos podem servir na nossa vida, não é? Se para bem, se para mal, se é bom, por exemplo, nós termos as impressões digitais todas cadastradas para poder apanhar criminosos. Portanto, como é que isto funciona, não é? E se é legal, por exemplo, nós apanharmos na rua o ADN de uma pessoa e poder usá-lo para julgar certos crimes e para condenar essa pessoa, se é válido, não é? Nós apanharmos no lixo o ADN de uma pessoa. Portanto, foi um audiobook muito interessante e eu gostei muito depois de descobrir como é que este primeiro pelotão e estes dados biométricos se juntavam e o final deste livro. Li depois da Hannah Arendt, whatever, nunca sei dizer o nome da senhora, The Origins of Totalitarianism, as origens do totalitarismo. Gostei imenso, demorei imenso a ler o livro, é verdade, o livro é muito denso, é muito interessante perceber, porque a parte da ditadura, não é, do Hitler e do Stalin, é a parte final do livro e se calhar é a parte menos importante. O importante é como é que nós chegamos a estas ditaduras, quais é que foram as origens, de onde é que veio o antissemitismo, de onde é que vieram os pogroms, portanto tudo aquilo que já existia antes da ditadura do Hitler e do Stalin. Portanto eu gostei muito deste livro, apesar de ele ser muito denso, não é um livro que eu recomendo a toda a gente, é realmente denso, demora o seu tempo, a letra também não é muito grande, é pequena, o livro tem as suas 700 páginas, portanto demora o seu tempo, temos também que processar, que digerir, tem muitas notas, eu não li as notas todas, tem muitas notas, mas foi uma leitura muito, muito rica, eu aprendi imenso e gostei muito. Isto é política, é sobre política, ciência política, temos aqui coisas também filosóficas. Portanto, não é assim uma leitura que seja rápida, que seja fácil, mas eu aprendi imenso e gostei muito da escrita desta autora. O último livro do mês de março foi lido nos últimos 2 dias de março e foi uma leitura deliciosa. É da mesma autora das Origens do Totalitarismo e chama-se Eichmann in Jerusalem. E como o próprio nome indica, trata-se da história do Adolf Eichmann em Jerusalém, onde decorreu o seu julgamento. Já estava criado o Estado de Israel, ele tinha fugido para a Argentina, foi capturado por agentes da Mossad e foi levado para Jerusalém para ser julgado. Julgado por crimes contra os judeus. Ele estava na parte da imigração, antes dos judeus serem deportados para os campos de concentração, foi dada a possibilidade aos judeus de eles poderem imigrar e Adolf Eichmann estava assim num gabinete a tratar da imigração dos judeus. E então temos toda essa problemática, será que Israel tinha o direito de o julgar, será que ele devia ter sido julgado, ele não matou diretamente nenhum judeu, será que participou, que não participou, que devia ser culpabilizado por aquilo que fez o Estado nazi, que fez Hitler, que já não estava para ser julgado. Portanto, temos aqui esta problemática toda, temos tudo aquilo que aconteceu aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e a deportação para os campos de concentração nos vários países, o que é que aconteceu nos vários países e como é que os vários países lidaram com a situação dos judeus. Portanto, é um livro com 300 e tal páginas, mas muito completo, que nos dá que pensar, que é sobre o Holocausto, sobre os judeus, sobre aquilo que aconteceu aos judeus, sobre a responsabilidade que tiveram todas as pessoas que estiveram ou que fizeram parte do partido nazi.
E o Estado de Israel, quer dizer, que direito é que tinha de julgar, se não tinha. Portanto, todos esses temas estão aqui neste livro. É muito interessante ver como está aqui tudo muito bem explicado, não é? A argumentação, todo este demorou imensos dias este julgamento, toda a argumentação da defesa, a argumentação da acusação. Não é que ela se tenha debruçado aqui em todos os pormenores do julgamento, mas está muito bem explicado. Portanto, isto é quase como se fosse um ensaio, não é? Sobre aquele julgamento. Portanto, está aqui muito bem explicado todas as ideias que decorreram deste julgamento e eu gostei mesmo muito deste livro. E foi assim o mês de março, com 12 livrinhos, 8 de 5 estrelas, 4 de 4 estrelas, um mês com leituras realmente maravilhosas. Eu adorei as leituras que fiz, adorei conhecer as obras destas autoras, foi um mês realmente dedicado à mulher, com 11 livros escritos por autoras, um livro escrito pelo Stephen King, mas com uma grande protagonista, que é a Annie Wilkes. Portanto, foi realmente um mês dedicado ao mês da mulher, ao março, leituras no feminino e também aos meus livrinhos de não ficção. Foi tão bom ler estes livrinhos de não ficção, foi realmente um mês fantástico. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Deixem like no meu vídeo e subscrevam o meu canal e eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!